Aleluia, hoje é um culto especial, um culto de Santa Ceia, aonde nós fazemos memória de tudo o que o Senhor fez por nós naquela cruz, aquele pacto tão precioso que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Aquela dívida, aquela cédula contrária, aquela promissória que era contra a nossa vida, Jesus crava na cruz do Calvário e nos dá uma vida de vitória, uma vida abençoada, amém? Quantos aqui querem ter uma vida de vitória? Amém? Quantos aqui já têm uma vida abençoada de vitória? Glória a Deus, amém? Então nessa noite nós vamos meditar acerca de uma palavra muito importante da parte do Senhor. Uma palavra bem conhecida, porém é uma palavra muito importante. Porque toda a palavra do Senhor, ela é muito importante. Então nós vamos iniciar com o texto de Mateus capítulo 12. Estamos em junho, primeiro final de semana de junho. Então em maio, nós tivemos o mês inteiro a nossa série Kryptonita. Nós vimos algumas coisas que tiram a nossa força como cristãos. Então passamos 4 domingos estudando sobre essa série. E nesse domingo o pastor disse: pastora, você vai trazer a palavra. E com base nas coisas que o Senhor moveu na nossa igreja nesse mês passado de maio, com essa série de mensagens, porque o Senhor, Ele constrói em nós um entendimento. Por que nós temos um fio nuclear? Porque todo ano nós vamos construir algo acerca daquele entendimento. E esse ano é semeando a cultura do reino de Deus. Então, para que a gente venha semear a cultura do reino de Deus, primeiro, essa semente tem que ser bem saudável em nós. Nós estamos fazendo com as mulheres que são líderes de conexão, líderes na igreja, o design divino, que é um discipulado bem profundo, semelhante ao Guerreiros, que o pastor faz com os homens. E logo na introdução, e eu falei hoje pela manhã que as irmãs devem ter notado, nós estamos no 3º encontro, mas eu tenho orado da seguinte forma, assim como a autora do Design Divino, ela fala na introdução, que não seja apenas um conhecimento que fique só no nosso intelectual. Porque nós, como cristãos, nós temos muito conhecimento e que muitas vezes ele para ali. Somente no nosso intelecto, mas ele não chega no nosso coração e na nossa alma. E eu orava assim, nos encontros do design: Senhor, que não seja apenas revelações para o nosso intelecto, para que a gente venha entender, e ela não desça ao nosso coração, ela não modifique, não transforme a nossa alma, porque todos nós estamos bem cheios de conhecimento. Então, nós precisamos transformar esse conhecimento em prática nas nossas vidas. E é sobre isso que nós seremos cobrados da parte do nosso Deus. Porque nós temos o entendimento, mas de que forma esse conhecimento e essa sabedoria tem transformado as minhas emoções, tem transformado quem eu realmente sou, ou apenas fica aqui, armazenado. Ah, eu sei, mas eu não faço nada a respeito. Então, talvez o que eu vou pregar hoje aqui, você pode dizer assim: pastora, eu sei, mas talvez você não esteja fazendo nada a respeito. Está só no campo do teu intelecto, no campo da tua mente. Mas o Espírito Santo de Deus que está neste lugar hoje, Ele quer fazer com que aquilo que você sabe venha entrar no profundo do teu coração e do teu ser. Amém? Porque só assim é que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Em Mateus capítulo 12, verso 43, Jesus ele faz uma fotografia do mundo espiritual. E quando o pastor falou para mim: pastor, então você traz a palavra esse domingo? Eu disse amém. E eu estudando a palavra com base naquilo que Deus revelou para nós em visões, em oração, o Senhor trouxe essa palavra que nós vamos meditar hoje. E eu pensava: Senhor, é a continuação da Kryptonita. É a continuação, porque o tema hoje é permaneça livre. Então hoje eu estou pregando novamente para os cristãos.
novamente pregando para aqueles que dizem já ter aceito o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Então, essa mensagem é para você. E diz assim: ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então ele diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e chegando, acha-se desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva ele consigo 7 espíritos iguais a ele, piores do que ele, e entretanto habitavam ali. E o último estado desse homem ou dessa mulher vem a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também com esta geração perversa. Então é sobre esse retrato mental, sobre essa fotografia do mundo espiritual que Jesus nos dá nesses versículos, que nós vamos meditar nessa noite. Então, como que eu vou conservar a minha libertação? É sobre isso que nós vamos falar. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o poder do sangue de Jesus, ele é maior do que qualquer pacto ou aliança que você tenha feito anteriormente. Porque não existe pacto maior e aliança maior do que aquela que foi feita na cruz do Calvário. Então, você, antes de aceitar Jesus, tinha alianças com o mundo, alianças com espíritos familiares, mas quando você entrega a tua vida para Jesus, todas aquelas alianças, elas são deixadas de lado em prol de uma aliança maior, que é a aliança do sangue de Jesus, da cruz do Calvário. Os irmãos estão me entendendo? Então, quando nós temos algum problema como cristão, nós não devemos tratar os sintomas do problema, mas nós devemos tratar a raiz do problema. O que você quer dizer com isso, pastor? Há muitas pessoas que chegam e dizem: pastora, ore, porque o meu filho está nas drogas. Ore, porque a situação, ela está muito difícil, né? Há algumas tendências na minha família, a depressão, a suicídio, e orar é importante. Orar é muito bom, mas nós temos que tratar não o sintoma, mas a raiz do problema, porque muitas vezes você pode até tirar a droga da pessoa, você pode até internar ela, e lá onde ela está internada, ela não tem acesso aos entorpecentes, mas quando ela sai de lá, ela continua vazia. E o que acontece? A droga volta para a vida dela. Então a grande questão não é apenas limpar a casa, mas é encher a casa com aquilo que está faltando. E por que muitas vezes nós vemos os cristãos não mantendo a libertação que Deus deu para eles quando eles fizeram essa aliança maior, quando eles fizeram esse pacto maior, que foi o pacto com Jesus? Porque o cristão, ele volta às suas velhas práticas. E aí você diz assim para mim: ah, pastora, mas isso não se encaixa na minha teologia. E aí eu quero dizer para você que vem ser pastor no nosso lugar, e você vai ver a realidade dos cristãos hoje em dia. Famílias brigando, pessoas sempre depressivas. Aí eu pergunto para você: será que isso aí não é demônio? Então, contudo, as pessoas entregam a vida para Jesus, elas estão na igreja, mas elas estão presas a vícios e comportamentos que não são comportamentos conforme a palavra de Deus nos diz. E isso traz para nós consequências. Então, quando nós estamos com uma criptonita na nossa vida, o efeito da criptonita é nos enfraquecer. E aí nós podemos ver um gráfico na vida do cristão. O cristão está lá, perdidão no mundo, mais improvável, mais pecador, né? Daí talvez você lembre de você, eu lembro de mim, da minha vida, que talvez eu era a mais improvável.
E aí a gente aceita Jesus. E o que acontece com a nossa vida? A gente sai daqui e Jesus nos leva para cá, ó, como que num gráfico. E a nossa vida começa a ser transformada, a gente começa a andar em novidade de vida, a gente começa a andar em triunfo, em vitória sobre o pecado. Mas daí, a gente começa a voltar para velhos hábitos. E aí o gráfico começa a despencar. E aí nós começamos a entrar numa vida opressa de novo. E a gente se pergunta, e a gente se questiona, mas eu sou crente. Por que eu estou passando por essa luta? O que está acontecendo na minha vida? Eu vou na igreja. O que acontece comigo? Criptonita. Hábitos que não estão em conformidade com a palavra de Deus. E não só isso. Não adianta tirar os hábitos que não estão em conformidade e não andar nos hábitos espirituais que Deus tem nos ensinado, para que nós venhamos ter uma vida de triunfo. Então, é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Então, existe cristão oprimido? Existe cristão que a vida dele é toda destruída, mais destruída do que o ímpio que está lá fora? Existe. Porque tem cristão que, mesmo conhecendo, quebra muito mais princípio do que aquele que não tem a fé em Jesus. E vive uma vida bem mais desgraçada do que aquele que não serve a Deus. Sabe por quê? Porque você está quebrando princípios espirituais dos quais você conhece. O mundo lá fora, muitos não conhecem. E mesmo assim, não tem os hábitos que alguns cristãos estão aderindo à sua vida. Então, nós vamos meditar sobre isso. Porque o alimento dos demônios é o pecado. Diga comigo, o alimento dos demônios é o pecado. E é por isso que a Igreja Batista da Paz precisa pôr a capetada para jejuar. Diga glória a Deus bem sério. É isso aí. Nós estamos passando de nível. Quem entende isso? Amém? Nós estamos indo por um crescimento que o Senhor está nos dando. E nós estamos dilatando. Nós estamos tendo as dores do crescimento, mas nós vamos passar por elas. Você crê nisso? Nós vamos passar por elas com a glória do Senhor repousando sobre as nossas vidas. Porque nós não vamos ficar nesse deserto, mas nós vamos prosseguir. A nuvem andou, a coluna de nuvem se moveu, e nós vamos se mover junto com ela, para a glória de Deus. Mas para isso, precisamos seguir libertos nesse deserto. Perder a mentalidade de escravos. E então, o inimigo, ele vê um comportamento, uma atitude que desagrada a Deus e ele vem e pousa ali. Havia um Deus que os filisteus, que eram os inimigos do povo de Israel, havia um Deus que eles serviam, que se chamava Baal-zebub, que significa o Deus das moscas. Então imagine Satanás como uma mosca. E ele gosta de pousar bem ali na doença, bem ali na ferida. Então Satanás é assim. E eu quero dizer para você que você não precisa abrir uma porta para Satanás. E nem abrir um portão. É apenas uma pequena brecha. É apenas uma pequena brecha. Hoje pela manhã o Senhor me fez lembrar um exemplo que eu sempre conto. Uma vez um pastor amigo nosso voltou de uma vigília e ele estava com fome, era umas 4 da manhã, ele foi fazer um lanchinho, sentou lá comer, tomar um Nescau, e aí ligou a televisão, estava passando um filme de terror, ficou ali assistindo aquele filme de terror, e de repente desligou a TV, terminou o lanche, ia dormir, o demônio do filme se materializou na sala dele. Sabe por quê? Porque a televisão é uma porta. A televisão é uma porta que você abre dentro da tua casa. O celular é uma porta que você abre para a janela dos teus olhos. Aquilo que você está olhando é uma porta para as coisas que você deseja que entrem para dentro do teu ser. Se os teus olhos forem bons, todo o teu ser será luz. Mas se os teus olhos forem maus, quão grandes trevas você será. Então nós precisamos cuidar daquilo que tem nos alimentado. Porque muitas vezes o pecado tem nos alimentado. E Satanás, como uma mosca, ele pousa ali. Ele pousa ali naquela nossa ferida.
em decorrência disso, porque as pessoas têm a doença, os cristãos estão com uma doença, chamada não colocar a sua vida em conformidade com a palavra de Deus. E em decorrência disso, nós temos milhares de cristãos sendo oprimidos por demônios. Ah, pastor, como pode? Pode sim. Tem um monte de gente aí caminhando com Jesus, mas você olha e diz, não pode que essa pessoa caminhe com Jesus, tem alguma coisa errada na vida dela. Ela está sempre com problema financeiro, ela está sempre depressiva, ela está sempre encrencada, fazendo encrenca. Não pode que ela tenha o Espírito de Deus na vida dela, não pode. Tem demônio agindo na vida do cristão. E nessa noite nós precisamos entender isso. Porque às vezes a gente acha que está abafando, ou até acha que, Deus está sendo injusto comigo, porque eu estou lá servindo a Deus, e olha o que me acontece. Será que você não tem aberto brecha? Não é nem porta nem portão, mas é brecha, para que o inimigo venha atuar na nossa vida. Então, eu não sou demonóloga, eu não sou mestre, perito em demônio, não, mas Jesus era. E Jesus, ele nos dá esse retrato mental aqui, nesse versículo, e nós vamos falar agora sobre esse texto. Essa é uma realidade do mundo espiritual. Então, diz o texto que Satanás, ele procura lugares áridos e secos, porque ele não gosta de ambientes organizados. Esse é um perfil de Satanás, além de muitos perfis, dos quais ele é territorialista. Quando ele entra num território, quando ele entra numa vida, ele marca território. E aí, para expulsar, nós vamos aprender aqui no final, qual é a forma que eu expulso Satanás da minha vida e que eu permaneço liberto. Porque quantas vezes talvez Jesus já não te libertou na tua caminhada, mas você voltou a ficar opresso. E hoje nós vamos ver isso. E eu tenho certeza que você não está aqui por acaso, porque havia pessoas hoje de manhã aqui, que faziam 1000 anos que não pisavam aqui, e estavam aqui hoje de manhã. É porque Deus trouxe elas, e Deus quer que elas ouçam essa palavra, assim como Deus trouxe eu e você, como a Renata falou hoje aqui. Não só os novos convertidos precisam ouvir o Evangelho, a palavra de Deus, mas nós, os cristãos antigos, nós precisamos ouvir o Evangelho e voltar ao primeiro amor. E então, ele procura ambientes desorganizados. Mas o nosso Deus não é um Deus desorganizado. O nosso Deus é um Deus de ambientes organizados. O reino de Deus é um reino organizado. Quando Deus, ele quis que Moisés construísse o tabernáculo, ele chamou Moisés e disse, venha Moisés, 40 dias aqui comigo, porque eu vou te passar as instruções e as especificações exatas acerca das medidas, do tamanho, da cor, dos tecidos, dos materiais que você vai usar para a construção do tabernáculo. E Moisés fica 40 dias lá, ouvindo as instruções de Deus, para que pudesse fazer o que Deus mandou da forma correta. E aí quando Moisés desce, Deus diz mais uma coisa para Moisés. Ei, Moisés, cuida para fazer tudo conforme eu te falei. Cuide para fazer tudo conforme eu te falei. Então, Deus gosta de ambientes organizados. Deus quer, meu querido, que a tua mente seja organizada. Que as tuas emoções, elas sejam organizadas. Porque quando você deixa a tua vida virar uma bagunça, é um ambiente fértil para que o inimigo venha pousar ali. E como que muitas vezes eu deixo a minha vida ficar uma bagunça? Não buscando a presença dele. E aí o inimigo vem, porque ele busca, ele vai para esses lugares e depois ele volta. Diz assim, em segunda coisa, que os demônios, eles querem um lugar de descanso. Então ele vai para lugares áridos, não encontra onde descansar, e aí ele vem, nem o demônio não gosta dos ambientes desorganizados. Aí ele vem e ele quer achar um lugar de descanso. Até o diabo quer descansar, queridos. Mas sabe qual que é o descanso de Satanás? E hoje de manhã, eu não tinha colocado, não está aqui no meu esboço. Mas o descanso dos demônios é infernizar
a tua vida, a minha e a tua vida. O descanso de Satanás, dos demônios, é fazer a vontade de Satanás. Então, se os demônios descansam fazendo a vontade do Pai, por que eu, como cristão, estou tendo um sofisma, um pensamento falso, um sofisma, de que eu estou fazendo muita coisa para Deus. E eu preciso cuidar da minha família. Essa conversa é uma conversa de gente que está se desviada ou está no caminho do desvio. E esse é um sofisma pelo qual eu combato. Porque não tem ninguém aqui puxando arado, boi. Não tem nenhuma mulher como a minha avó, que o tanque dela era uma banheira de imersão, aquelas grandes. E ela lavava 5 coxos de roupa. Ela ia às 8 da manhã para o tanque, que era no porão. E às 11 ela subia para fazer o almoço, lavava roupa de 6 pessoas que trabalhavam fora praticamente. Porque eu morava na casa da minha avó com os meus tios. Acredito que todas as mulheres aqui têm máquina de lavar roupa. Tem um micro-ondas. Tem um forno elétrico. Enfim, tem todos os aparatos. Os homens também. Eu acredito que aqui ninguém está exausto fisicamente, porém exausto mentalmente de tanto rolar. E aí ele quer relaxar, rolando mais ainda. Porque ele diz, eu não tenho tempo para fazer as coisas de Deus. Você pode dar esse falso sofisma, essa desculpa para mim, que nem eu não caio nessa. Porque nem eu faço coisa demais para Deus, mesmo recebendo salário para fazer isso. Então não há ninguém aqui nesta igreja que está fazendo demais para o Senhor. Pelo contrário. Quando você abre mão das tuas responsabilidades, isso está prejudicando, sabe quem? Você próprio. Porque é você que precisa do reino para se manter firme e fiel. Porque Jesus diz, eu me santifico por amor deles, por amor daqueles que eu cuido, por amor dos meus discípulos. O pastor sempre fala, talvez se eu não fosse pastor eu já estava desviado. Se eu não fosse uma pessoa que tem responsabilidade perante o povo, eu já estava desviado. E aí as pessoas, para se firmar, elas querem ficar 5 dias vendo Netflix com o esposo em casa. Duvido. Vai ficar rolando tela, você vai ficar no teu mundo, ele vai ficar no outro, e o teu filho no outro. Desculpa. Tudo desculpa. Mas para Deus não vai ter desculpa naquele dia. É só você olhar lá. Pega teu Instagram, olha lá. Como é que é? Horas de atividade? Atividades diárias. Me ajuda, Jonathan? Como é que fala? Atividades diárias. Soma atividade diária do Insta, soma atividade diária do TikTok, não tem? E aí Deus vai falar, tá aqui, ó. Tá na nuvem. O tempo que você não tinha para mim. Não tem desculpa, irmão. Não tem desculpa nenhuma. Você pode dar desculpa, mas não pode dar desculpa para Deus. Está registrado lá, na nuvem. O tempo que você tem. E então, ele quer descanso. Ele volta e quer descanso. Então, o diabo até parece ser onipotente, Satanás parece ser onipotente, mas ele não é. Mas são tantos demônios. 1/3 das estrelas do céu caiu com Satanás. Ele fez muito bem o seu comércio lá no céu, ao ponto que 1/3 se rebelou contra ele. Cuidado. Cuidado, porque tem gente que quer fazer comércio e vai derrubar você. Cuida com aquilo que você está ouvindo. Cuida. Porque foi dessa forma que os anjos, dando ouvido para as coisas que Satanás prometeu, foram que caíram. Então cuida, tenha cuidado. Então, o demônio parece que é onisciente, porque toda hora ele sabe a minha fraqueza. E a gente está lendo um livro, o pastor está lendo um livro, eu li um pouco dele, não terminei, mas o pastor começou a ler ele. E ele fala que os demônios, eles estudam a vida do cristão. Eles conhecem a nossa vida. Até quero que a intercessão leia esse livro. Porque eles estão lá, planejando, como diz a palavra, rugindo como leão a quem possa tragar. Todo cristão, seja ele pastor, seja ele o que for, ele é visitado por Satanás. Sabe por quê?
Porque ele é expulso, ele vai, mas ele volta para ver como que estava a antiga morada dele. E a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então eu quero dizer para você que ele conhece a tua brecha. Ele conhece o teu portão e a tua porta. Ele sabe muito bem. E ele chega na presença de Deus e diz assim, ó, tá aqui, ó, o meu aval para entrar na vida dessa pessoa. E então, continuando o texto, como que o demônio entra na minha casa? Como que o demônio entra na minha vida, pastor? E por que nós estamos pregando essa palavra como uma continuação da criptonita? Porque nesses 4 meses, nesses 4 episódios da criptonita, o Espírito Santo foi mostrando a realidade espiritual de pessoas, de muitas pessoas que estão sentadas aqui. Pessoas opressas. Pessoas que não conseguem orar, pessoas que não conseguem abrir a sua boca, pessoas que não conseguem ter a vida transformada, pessoas que não conseguem nem sequer vir aos cultos. E isso é muito forte. Há uma luta muito forte contra a tua vida. E você precisa se levantar. Em nome de Jesus, diga amém. Você não pode ficar prostrado, mas você precisa se levantar. Então, o demônio encontra a casa desocupada. Ali, desocupada, não mora ninguém ali. A casa está ali, está limpa, né? Organizada, não tem culto no lar, não tem nada de Deus, não tem louvor, só tem música do mundo. Está ali, está ali. Daqui a pouco ele vai voltar, daqui a pouco ele vai dar uma olhada. Não tem oração dentro daquela casa. Aí ele vem e vê também a casa varrida. O que é a varrida? Sabe quando alguém toca o interfone? Você dá um desespero. Meu Deus, não esperava, né? Hoje em dia as pessoas sempre avisam, mas às vezes acontece, não avisar. Aí você pega a vassoura e pá, só espalha lá. Quem já não fez isso na vida? Eu já fiz várias vezes. Para dar aquele retoque, né? Hoje já quase não faço mais. Hoje, vai embora. Aí você dá aquele retoque, joga embaixo do tapete, joga embaixo do móvel, para depois, quando você tiver tempo, você dá uma arrumada. Essa questão da varrida, ela fala um pouco sobre a aparência, você dá uma de aparência. E o inimigo vê a nossa religiosidade. Uma casa varrida fala sobre uma casa religiosa. Uma casa que tem aparência. Ô, irmão, Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Sabe muro que está mofado e você só passa uma mão de cal assim? E aí quando vem a primeira chuva, escorre tudo aquele cal? É assim. Aquela casa varrida. Ou aquela pessoa que tem muita coisa debaixo do tapete. Mas ela está ali. Ela está no culto. Ela está na igreja. A paz do Senhor, irmão. Deus te abençoe. Em casa é pau. Falar mal de todo mundo. Odeio os pastores. Odeio os irmãos. Nossa, aquela irmã, você viu? Você viu o tipo que ela foi pregar? Misericórdia. Pau. Isso é religiosidade. A Bíblia diz que o que a gente fala dentro de casa sobe pelos telhados. É espiritual. Se você falar mal dos outros, você vai atrair demônios para a tua vida. Não importa. Pode até ter razão. Que aquela pessoa tá um escândalo. Ou é uma pessoa, meu Deus, tem que se converter. Mas a gente não pode falar. Porque o que a gente fala debaixo dos telhados sobe. Sobe, isso quer dizer, o mundo espiritual escuta o que você está falando. E aí você não entende, né? Então você tem aquela aparência. Sabe qual que é o demônio mais difícil? Perguntaram para uma das mulheres aí do Brasil, uma das intercessoras mais influentes que tem aí no Brasil, com experiência, perguntaram, qual que é o pior demônio para expulsar? É a pombagira, o tranca-rua, qual que é o pior demônio? Espírito de morte, de suicídio? E ela disse, o espírito da religiosidade. É o pior demônio para se expulsar. Porque parece que está tudo bem. Aleluia. Glórias a Deus. Esse é difícil. Mas o Espírito Santo, ele pode fazer isso nessa noite. E a casa está lá, adornada, em ordem.
varrida, organizada, mas ninguém mora lá. Ninguém mora lá. Deus não mora lá, porque Deus não mora na religiosidade. Deus não mora na aparência. Deus não mora lá. E aí ele vem e vê que a casa dele está em ordem. E aí ele pega aquela ordem, aquele alvará, e vai diante de Deus e diz assim, ó, tô indo, tô voltando, tá aqui o alvará, eu posso ir. Pega o habites, tá? O habites no mundo espiritual, e vai morar de volta na tua vida e na tua casa. E é por isso que você é essa pessoa muitas vezes amarga, frustrada, tem uma vida derrotada mesmo tendo dentro da igreja, um casamento péssimo. Porque o inimigo está com direito legal na tua vida. Existem brechas que precisam ser fechadas nesta noite. E o que é que permite essa legalidade? Veja algumas legalidades que permitem que o inimigo entre na tua vida. Primeira, e a batata, é batata essa. Você vai orar por alguém e ela fica possessa. O inimigo se manifesta, ou às vezes não se manifesta, fica só ali. E aí você ora por aquela pessoa e nada acontece. Ou ela está endemoniada a gente não consegue com que aquele espírito saia da vida dela. Aí você diz assim, fulana, volta. E aí, porque às vezes ela está inconsciente, porque o inimigo ele entra mesmo na vida da pessoa. Diz, fulana, está me ouvindo? Está me ouvindo? Quero pedir para você, faltou você perdoar alguém? Eu não perdoo fulano, não perdoo. Aí, ó, é batata que essa pessoa tem problema espiritual sério e grande. Falta de perdão. Ah, não, pastora, eu perdoo, não tem ninguém que eu não perdoo. Você é o cara mais, uma mulher mais implicante da igreja. Você se implica com todo mundo. Isso é falta de perdão disfarçado de implicância. Você se implica com todo mundo. Você não gosta de ninguém. Você está sempre se implicando com alguém. É uma pessoa implicante. Meu Deus. Pode ter certeza que isso é uma brecha espiritual grande. Se você é uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que vive se implicando com alguém, você está com um problema sério. E é por essa brecha que o inimigo vai entrar na tua vida. Em nome de Jesus, que nessa noite, você deixe de ser uma pessoa implicante, em nome de Jesus. Porque há uma brecha. Você não tem nada que implicar com os outros. Cutuca o irmão e diga assim, viu? Cutuca para ele. Eu não tenho nada que implicar com o outro. Está implicando por quê? Está com inveja? Está com ciúme? Está na cara, né? Que se implica porque alguma coisa no outro te incomoda. Então se liberta. Se liberta. Porque é brecha grande. 2. Traumas do passado mal resolvido. A vida daquela pessoa é uma minissérie sem fim. Você vai conversar com ela, está 5 anos, 10 anos dentro da igreja, ela está com aquele mesmo problema, aquele mesmo trauma do passado. Diga misericórdia. Meu Deus, aquele crente que não vence. Chega a ser aquele crente chato. Não tem outro problema, sempre aquele mesmo problema. Aquelas coisas, aqueles traumas do passado mal resolvido. E Satanás, ele ama lembrar o que não deu certo na tua vida. É ou não é? De tempo em tempo, ele vem e diz, isso não deu certo na tua vida. Nossa, você podia ser tão rico hoje. Nossa! É ou não é? Que ele ama fazer isso. Ele vem com aqueles traumas. Nossa, se você não tivesse feito aquele mau negócio. Nossa, se você não tivesse casado com aquela mulher. Nossa, tinha alavancado. Né? E ele vem com aquilo. E você, quando alimenta isso, você abre a brecha para que ele venha atuar na tua vida. Outra coisa que dá a legalidade, o alvará, o habites para que ele venha habitar na tua vida, é as tendências familiares ruins. Não adianta, todo mundo pertence a uma família. E os sociólogos dizem que a gente é o que é 70% produto do meio em que a gente cresceu, em que a gente viveu. Então, a gente tem isso. Apesar de ser transformado, a gente tem muito
do ambiente onde a gente viveu. Então, existem algumas tendências familiares. Tem família que fala muito palavrão. Tem família que você vai falar com a pessoa e que é só palavrão. Eu ouvi um testemunho de um pastor que ele dizia que um jovem falou para ele: ó, pastor, eu vou terminar com a minha namorada porque é assim, ó, ela é muito bonita. Eu gosto muito dela, mas ela fala muito palavrão e eu já falei para ela que se ela não mudar, eu vou terminar com ela. Claro, um cara crente, um cara que quer falar palavras de destino, um cara que quer liberar as palavras que Deus tem para a vida dele. Como é que ele vai casar com uma mulher que só fala palavrão? Mas ela foi criada ali, a família só falava palavrão e ela fala palavrão. E a Helena às vezes fala para mim: mãe, eu chego da escola, hoje eu cheguei da escola sobrecarregada, mãe, porque eu ouvi tanta impureza. Eu ouvi assim, ó, que até os meninos falam: vou comer tua mãe, sabe? É umas coisas assim, ó, uns absurdos, segundo ano do segundo grau. É só impureza, só lascívia, só porcaria que sai da boca, né? Eu disse: vamos orar para Jesus cobrir a tua mente com o sangue de Jesus. Porque, gente, uma sala de segundo ano de segundo grau não é brincadeira. Por isso que eu não sou professora de ensino médio, não. Porque eu não aguento os adolescentes. Só pela graça mesmo. Só pela graça. Por isso que eu prefiro 1000 vezes o meu relaxamento da educação infantil. Né? Com as crianças gritando. É muito melhor do que esses adolescentes terríveis. É só pela graça de Deus. Preciso do sangue de Jesus e da conversão na vida deles. E aí diz que o cara foi lá e disse: ó, vou terminar com você. Estou terminando com você porque você só fala palavrão. E o que ela falou? Um palavrão. Né? Então, gente, existem pessoas que têm tendências familiares. A pessoa é toda depressiva. Família é tudo triste, tudo depressivo. Família é tudo com espírito de derrota. E eu digo para ele: eu que vou escolher com quem você vai casar. Eu vou olhar muito bem a família. E eu sei que a família dele vai olhar muito bem a nossa, óbvio. Por quê? Porque eu sei que são tendências familiares, são influências fortes. Então diz ali, às vezes todo mundo daquela família engravida antes de casar, tem histórico de homossexualidade, histórico de separação na família. Todos da família são crentes, mas são tudo frio na fé. E assim perpetua aquele histórico de maldição na vida daquela família. E eu quero dizer, você precisa vencer. Porque se você não vencer algumas coisas, os teus filhos vão ter que enfrentar. Históricos familiares, tanto da tua família e talvez da família do cônjuge dela ou dele. Então nós precisamos, não há como fugir das batalhas. A vida é uma batalha diária, mas nós queremos, né, que seja tudo tranquilo. Nós só não queremos problema. A gente só não quer problema, mas buscar a presença de Deus a gente também não quer. A gente não faz esforço. Então, a gente não quer problema. Ah, pastor, não quero ser oprimido. Ah, pastor, não quero confusão lá em casa. Mas assim, ó, buscar a Deus, sabe? Também não estou querendo muito. Você está vendo a coerência? Pensamentos ruins. Ó, pessoas que só pensam coisa ruim. Ó, o vará na mão de Satanás da legalidade. Martinho Lutero, a gente sempre fala essa frase de Martinho Lutero aqui na igreja. Eu não posso impedir que um pássaro pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho. E aí vem um pensamento ruim, uma palhinha. Vem outro pensamento ruim, outra palhinha, outro pensamento, e daqui a pouco, gente, tá aquele ninho na tua cabeça. E você deixa ali aquele ninho e aqueles pássaros pousando na tua cabeça. Então, não existe palavra também, não só pensamento, mas não existe palavra que seja neutra. A Bíblia fala lá em Provérbios que a vida e a morte estão no poder da língua. E o cristão ainda não entendeu essa verdade, porque o que tem de cristão que fala palavrão em casa, de maldição, de murmuração atrai demônio para a tua casa. Quando que a gente vai cair na real? Quando que a gente vai parar de falar palavrão? Nem os gentios que estão lá no mundo, que têm buscado conhecimento, não vivem falando palavrão. E o cristão está falando palavrão. Sabe? Sabe por que às vezes a pessoa lá do mundo está vivendo uma vida melhor que você?
Porque você está quebrando bem mais princípio do que ele que não tem a fé. Porque ele não está quebrando princípio. Ele está aprendendo uma sabedoria e está colocando em prática. E você sabe o que você está fazendo? Deixando aqui, só no campo do intelecto. Você não deixa mais a palavra de Deus entrar no teu coração. Você não deixa mais a palavra de Deus transformar a tua vida. Você vem para o culto, escuta a pastora escuta mensagem no YouTube um monte. É só pregação lá na tua casa. Pregação, louvor. Tá, mas o que você põe em prática? Você vai lá, orar, buscar a Deus, ou você só fica ouvindo e não faz nada a respeito? Então, muitas vezes a gente diz assim, que saco de trabalho. E eu quero dizer para você, que tudo sobre o qual você murmurar, piorará. Então, se você está reclamando do esposo, está reclamando do trabalho, está reclamando dos filhos, está reclamando da igreja, está reclamando da vida financeira, piorará. Ou você se converte nos pensamentos, traz, como Paulo diz, eu trago os meus pensamentos prisioneiros, cativos a ti, aprisiona os teus pensamentos, e começa a declarar palavras de vida e não de morte, porque a colheita é certa. Se você falar a palavra de morte, você vai colher caminhos de morte. Agora, se você começar a proferir palavras de vida, você vai colher vida. Amém? O que você está colhendo hoje, o que eu e você estamos colhendo agora, é o que nós plantamos um pouquinho ali atrás. Porque você não pode colher nada diferente do que aquilo que você plantou. Então, se a tua colheita está ruim, você tem que mudar a tua semeadura. Outra coisa que dá legalidade. Habites, para ele vir morar dentro de você, para ele te oprimir, para ele deixar a tua vida um inferno, para ele infernizar a tua vida. São os vícios. E aí uma vez uma pessoa disse assim, pastor, eu me converti porque eu precisava me libertar da bebida. Mas eu não estou entendendo, pastor, porque eu me converti porque eu precisava me libertar da bebida, mas eu estou vendo que os crentes agora bebem. Nem eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Eu não entendo. Não entendo, porque o álcool é o câncer. É um câncer social. É através do álcool que os casamentos caem por terra, crianças são abusadas sexualmente dentro dos lares. O álcool é um câncer social. Não, pastora, mas eu bebo pouquinho. Eu não me embriago. Então vamos dar um teco na maconha ali, só um pouquinho, só para dar um grau. Vamos ver uma pornografia de leve aqui. Vamos pegar uma série, aparecem os nudes ali naquela série. Vamos assistir. É pouquinho, não é muito. Muito, pouco ou muito. O que não é de Deus vai prejudicar a tua vida. O álcool não é de Deus. O álcool é um câncer social. E a gente não entende. A gente não entende como que tem pessoas que estão bebendo. A gente não entende. E os mais antigos diziam, das igrejas mais tradicionais diziam, cerveja é o xixi do capeta. Então, toda vez que eu desejo, e eu profetizo sobre todos esses homens aqui, que toda vez que você pegar um copo de cerveja, você lembre do xixi do capeta. Não vai esquecer. Temperamento desequilibrado. Satanás adora os desequilibrados. Satanás adora os heróis. O que pica, mata, corta, faz e acontece. Aqueles loucos. Não me afronte. Não venha para mim. Tá tirando com a minha cara. Eu pico, corto, mato. Alvará. Satanás tem alvará nos desequilibrados. Até quero ler esse texto, Provérbios 29, 22, na Almeida. Olha o que diz. O homem iracundo levanta contendas. E o furioso, acho que não é Almeida? Não tem Almeida? E o furioso multiplica as transgressões. Na minha tradução tá. E o furioso multiplica os pecados na sua vida. Comete muitos pecados. Por quê? Porque ele perde a razão.
Ele é um desequilibrado. E tem muito cristão desequilibrado. Ou só chora, meu Deus. Ou está sempre triste. Ou está sempre louco, nervoso, desequilibrado. Mas onde é que já se viu? Uma coisa dessa? Vamos lá? Acertar as contas? Se desequilibra no futebol? Se desequilibra em tudo que vai fazer? Não pode fazer nada? Se desequilibra? Meu Deus, pelo amor de Deus. Perder a caixa preta no futebol. Onde é que já se viu? Mau testemunho. Mas tem mulher que se desequilibra nos bazar, que arranca a roupa das irmãs. Essa roupa é minha, essa roupa é minha. Desequilibra, na contenda. Satanás tem alvarados desequilibrados. Que ele diz assim, ó, é só eu fazer isso aqui, ó, que ele já vai pecar. Ele já vai se desequilibrar. Ela já vai se desequilibrar. Baixa autoestima. Satanás vem para você e diz assim, você é um pobre. Você é um feio. Você é um burro. Deus não te ama. Satanás vem para você e diz essas coisas. Fulano tem menos anos que você de crente. E já conquistou muito mais do que você. Deus só deve estar com marcação mesmo com você. Deus deve estar te tratando mesmo. Né? O demônio da justiça própria. Você diz, mas eu faço tudo certo. Eu faço tudo certo. E por que na minha vida não acontece? Esses questionamentos são brechas. Brechas para que o inimigo venha enfraquecer você. Porque você não tem que questionar a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus para a tua vida não é igual a vontade de Deus para a minha, nem para do irmão, nem para da irmã que está do lado. Para cada um Deus tem um plano. Para cada um Deus tem um propósito. E sabe por que você questiona às vezes? Porque você tem preguiça de orar e buscar o teu propósito em Deus. E aí você questiona. E aí você se acha, meu Deus, só comigo que não vai. Só comigo que não acontece. Objetos. Sabe, pastora Rovena, eu tenho um bar na minha casa. Você tem um bar na tua casa? Como assim? Um bar na tua casa? Você, além de beber, um cristão que bebe ainda oferece bebida para os outros. Parabéns. Parabéns. Que portão, hein? Que portão. Ah, pastor, eu faço coleção de copo de cerveja. Eu também tenho umas carrancas que eu trouxe de umas viagens, está lá pendurado na minha parede. Sabe, eu vejo uns vultos em casa, não durmo direito, mas está lá minhas carrancas penduradas. Também, pastora, eu carrego camisinha na carteira, sabe, né? Numa eventual precisão. Quantos que estão esperando ali? E carrega ali aquela camisinha para fazer sexo ilícito fora do casamento. É sério, irmãos. A gente ri. Mas tem gente endemoniada. Cristão opresso. Porque a coisa está feia. São últimos dias. E o amor de quase todos esfriará. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Sabe, quando eu prego uma coisa assim, a gente vê um cutucar o outro. Cutuca o marido, cutuca o filho. Gente, olha para você. Olha para você. Não é porque eu estou pregando isso que eu não tenho coisa que eu estou pregando para mim aqui. Porque todos somos pecadores e destituídos fomos da glória de Deus. O problema, como diz o pastor na Kryptonita, não é pecar, porque todo mundo pode pecar, cometer pecado. Mas o problema é que a igreja está sendo dada ao pecado, está se entregando ao pecado. E há um grande problema nisso. Há algo muito sério nisso. E que precisa ser corrigida essa rota. Em nome de Jesus. Objetos, né? Que estão ali dentro de casa, não sei, talvez você tenha objetos e não sabe porque muitas vezes acontece
coisas sérias ali. Por exemplo, você convive com uma pessoa de oração, uma pessoa de Deus na tua vida. Tua vida vai começar a ser abençoada. Tua vida vai começar a ser transformada, né? Se o teu marido é um homem de oração, que bênção. Se a tua esposa é uma mulher de oração, que bênção. Agora, o contrário também. Se o teu esposo, tua esposa, os teus amigos são uma treva, você está caminhando para as trevas também. Sabe quando Jonas ele entra naquele barco e ele estava fora do propósito de Deus, todo mundo que estava naquele barco pereceu. Então nós temos que lutar para que todas as pessoas venham achar lugar de arrependimento, porque é o Espírito Santo de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque quando Deus quer abençoar uma pessoa, Ele manda alguém. Mas eu quero dizer para você que quando o diabo quer destruir uma pessoa, ele também manda alguém. Quem que está andando do teu lado? Quem que está influenciando a tua vida? Será que a pessoa que está influenciando a tua vida não está te levando a cair? Tua vida não começou a afundar depois que você começou a dar ouvidos para essa pessoa? Ou tua vida, quando você começou a dar ouvidos para pessoas que propagam a palavra de Deus, não só aqui do púlpito, mas aquela pessoa, aquele amigo pessoal que você colocou, que é uma pessoa curada e está curando você. Agora, se ela é uma pessoa doente, ela vai te adoecer. Cuidado. Cuidado. Medo. O medo é uma legalidade. O medo é uma legalidade muito grande. O pai do medo é Satanás. E há muitas pessoas hoje que têm medo. Medo do futuro, medo de tantas coisas, medo do escuro. De manhã eu falei, escuro mata 4 pessoas em Caçador. Gente que tem medo escuro. Se eu perguntar aqui, levanta a mão, quem tem que dormir? Não levanta, que é feio, você é adulto. Quem tem que dormir com uma luz ligada em casa? Diga misericórdia. O escuro nunca matou ninguém. Tem gente que tem medo de morto, dá uma penada. Sabe, aconteceu 4 homicídios lá no cemitério. Aconteceu? Claro que não. A gente tem medo de uma idiotice. E medo do que é para a gente ter medo mesmo, a gente não tem. A gente brinca com o perigo. E com aquilo que a gente não tem perigo, a gente... que medo. Que medo. Medo é a fé no diabo. É acreditar naquilo que o diabo falou. Então, muitas vezes, você está com medo. E o que acontece? Hoje, aqui nessa noite, a gente não vai expulsar os demônios da vida dos irmãos. Porque não adianta. O que precisa ser feito não é tratar o sintoma da tua vida opressa, da tua vida bagunçada, da tua vida derrotada, mas é tratar a raiz do problema. Porque a tua casa, a tua vida não está cheia da presença de Deus. E hoje nós vamos buscar o Espírito Santo aqui. Hoje é um culto de buscar o Espírito Santo. Semana passada, no encerramento da série da Criptonita, não deu tempo. Mas hoje vai dar. Porque nós temos tempo para o nosso Deus. Nós temos tempo para buscar as coisas de Deus. Então o diabo, queridos, ele habita nas feridas. E quando ele encontra, ele pousa ali para infeccionar. Para infeccionar aquela ferida. E o final do texto de Mateus diz assim, que quando ele encontra a casa vazia em ordem, ele traz consigo mais 7 demônios piores do que aquele. E o estado da pessoa se torna pior do que ela era. Então ele vem e faz uma reinauguração. E dá ali uma festinha. Uma vez eu vi um testemunho de um pastor que disse que ele recebeu uma ligação e disse assim, olha, pastor fulano, eu queria que você viesse aqui porque o teu contato está no contato do fulano. E o fulano está aqui, e ele está feio, mas ele está muito feio, ele está mais feio que todo mundo. E assim, pastor, vem dar uma mão aqui que a coisa está feia. Então, quando um ímpio diz que a situação do crente está feia, é porque a coisa está feia mesmo. Então, quando você se desvia, o teu estado fica pior do que antes de você entregar a vida para Jesus. Porque o diabo vem com mais 7 e reinaugura a casa. Diga misericórdia. E é por isso que às vezes a gente vê pessoas que dizem, meu Deus, mas a fulana não era crente, olha aí. Porque o estado se torna pior.
Conheço pessoas que hoje servem a Satanás, se desviaram. Como, pastora? O estado se torna pior do que o anterior. E é por isso que não dá para brincar, irmão. E é por isso que a gente sempre fala aqui na igreja, não adianta fazer culto de libertação para quem não se converte. Porque você ora pela pessoa, liberta a pessoa, domingo que vem ela está pior. Você ora de novo, ela está mais endemoniada, ela está pior ainda, porque ela não se converteu. Não adianta limpar a casa para o demônio passear e na sexta-feira voltar com mais 7. Na outra ele vem com mais 7, são 14, 21, né? Misericórdia, daqui a pouco tu não expulsa mais a legião. É uma legião, porque a pessoa não se converte. Então aqueles demônios que saíram da tua vida, quando você fez uma aliança com Jesus, e você dá essa legalidade, eles voltam. Eles voltam. E é por isso que nós temos visto algumas realidades aqui na igreja. Então, como a gente se mantém liberto, pastor? E agora? Estamos tudo preso aqui. Estamos tudo mal. Porque você não manteve a libertação que Jesus deu na tua vida. Então, como é que nós fazemos isso? Tiago, capítulo 4, verso 7, para a gente encerrar e orar. E buscar a presença do Espírito Santo. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é sujeitar? É estar sujeito, é estar debaixo. Senhor, eu me sujeito. Eu tenho isso, Pai, eu tenho essa tendência, essa vontade, esse pecado na minha vida, mas eu me sujeito à tua vontade para a minha vida. Você está entendendo? Você tem que se sujeitar. Deus não vai te obrigar. Você tem que se sujeitar. E aí diz: resistir ao diabo. Resistir. Sabe o que é resistir? Ele vem contra você, mas você resiste. Ah, pastora, mas eu não consigo. Consegue? Lembra que o pastor falou na semana passada? Se o teu olho te faz pecar, você tem que fazer o quê? Arranca. Ah, então é a tua mão. Corta. Será que alguém aqui precisa cortar e arrancar? Não, tenho certeza que vai parar de mimimi antes. Tenho certeza que vai parar de desculpa antes. Eu e você vamos parar de desculpa antes. Só de pensar na mão cortada e no olho arrancado. E quem dirá da condenação eterna? Nossa, pastora, está tocando terror na gente, está botando medo na gente. Não, eu estou tentando conscientizar a gente. Porque Jesus está às portas para buscar uma noiva lavada e redimida no sangue de Cristo. E nós estamos vivendo em dias difíceis, dias trabalhosos, aonde os homens são mais amantes de si, mais amigos do mundo do que amigos de Deus. E se a gente não cair em si a tempo, nós vamos ficar, nós vamos perecer. Então nós precisamos ministrar isso ao coração dos irmãos. Como que eu me sujeito? O diabo não tem medo de grito. Sai fora em nome de Jesus. Na Bíblia, quando foram expulsar um demônio, o diabo falou assim: eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas você quem é? Nós somos reconhecidos no mundo espiritual pela autoridade, através da obediência à sua palavra e aos seus mandamentos. Então, às vezes, você quer expulsar um demônio sem ter autoridade, porque você tem uma brecha, um portão, uma porta. Então, sujeitar-se a Deus é obedecer a Deus. Através de como que eu vou obedecer a Deus? Através de um relacionamento diário com Ele. Não é de estar na igreja tão somente, mas das práticas espirituais. Sabe o que nos livra da religiosidade? É fechar a porta do quarto e buscar a Deus sozinho, sem ninguém nos ver. Porque quando você tem essa fé de ir lá no teu quarto, fechar a porta da tua casa quando não tem ninguém, e você dobrar o joelho e se sujeitar a Deus, isso é fé. Isso não é religiosidade, isso não é casa varrida. Porque é muito fácil a gente vir com a nossa melhor roupinha e vir para o culto no domingo, onde todo mundo está me vendo. Mas
verdadeiro relacionamento com Deus são as práticas espirituais. A oração, o jejum, e eu não vejo mais quase crentes com práticas espirituais. Leitura da palavra. Hoje de manhã eu falava. Tem gente que levanta de manhã, toma um bolo assim de comprimido, ó. Toma ômega 3, vitamina C, magnésio, tarará, toma um monte de coisa. Bah, bota para dentro. Faz um ovo mexido, come aquele ovo. Toma aquele café preto sem leite, sem lactose. Ele se prepara. Ele, antes de ir para a academia, ele toma creatina, enfim, ele vai. Mas quando que ele ora? Não estou dizendo que quem faz isso não ora. Mas tem gente que tem disciplina para emagrecer, mas não tem disciplina para servir a Deus. Não abre a Bíblia. Ah, não, eu preciso me cuidar. Preciso tomar esses suplementos aqui, né? Porque, preciso me cuidar. Afinal, né? Sou templo do Espírito Santo. Tá, templo. Não para em pé, gente. Você pode tomar a vitamina que você quiser. Se você não orar, se você não se sujeitar à vontade de Deus obedecendo, se você não buscar a Deus, ler a palavra, buscar as práticas espirituais, não vai ficar de pé. Pode tomar o que quiser, pode treinar na academia que você quiser, que o diabo vai te derrubar. E o que eu preciso fazer? Um arrependimento sincero. Semana passada o pastor falou, qual é o antídoto contra a criptonita? Arrependimento. Hoje cantaram a canção ali, né? Eu quero voltar, eu me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, ao começo de tudo, às boas obras. Eu quero voltar a Deus. Queridos, tudo vai passar. Tudo vai passar. Céus e terra vão passar. Tudo vai passar. Reis, principados, tudo vai passar. Mas as palavras do Senhor permanecerão para sempre. E aquele que tiver a sua vida firmada na palavra do Senhor vai permanecer para sempre. Você pode dar um glória a Deus? Coloque-se de pé na presença do Senhor. Hoje, você precisa cancelar essa ordem. Então, antes de eu chamar todos à frente, porque todos precisam buscar o enchimento do Espírito Santo, nós vamos fazer uma oração de arrependimento. Porque arrependimento demonstra abandono de obras mortas. Então, há muitas pessoas, muitos de nós, precisamos abandonar obras mortas, para que essa ordem, para que esse alvará, para que essa legalidade, ela não venha mais ter poder na nossa vida. Então, você precisa ir até a cruz e renunciar a essas trevas das quais você deu legalidade. Você precisa se arrepender dos pecados profundamente. Pastora, mas eu estou sofrendo influência de espíritos familiares na minha vida. Eu quero dizer para você que existem algumas coisas que nós podemos fazer por procuração, sabe? Quando Daniel, ele vai diante da presença do Senhor e o povo estava desviado, Daniel, ele chega em nome do povo e ele diz, Senhor, Israel pecou, Senhor, mas nós nos arrependemos. Então você pode, querido, coisas na sua vida, coisas na vida da tua família, podem ser canceladas através da tua oração. Se você hoje representar a tua família, se você hoje representar os teus negócios, se você hoje representar verdadeiramente no mundo espiritual, aquilo que precisa ser cancelado na tua vida, porque muitas vezes o inimigo está agindo nessa área, mas você precisa de arrependimento e você precisa representar essa causa diante da cruz do Calvário, mas com um coração arrependido. E aí então diz a palavra que o diabo fugirá de vós. Fugirá para sempre, pastora? Não. A gente já sabe para onde que ele vai. Para lugares áridos, para lugares desérticos. E depois de um tempo, ele volta porque ele quer achar um lugar de repouso e descanso. E qual que é o repouso de Satanás? Infernizar a minha e a tua vida. Todo cristão, de tempo em tempo, é visitado pelos demônios para que ele venha olhar se ele tem ali um alvará de legalidade na tua vida. Por isso, queridos, você e eu precisamos estar firmes na presença de Deus. E
E agora eu vou dirigir vocês numa oração, e eu quero que vocês orem ao Senhor, que vocês peçam perdão ao Senhor pelos pecados, pelas brechas, pela legalidade que talvez vocês tenham dado na vida de vocês, para que Satanás faça essa bagunça que ele está fazendo em alguma área da tua vida, ou que a tua vida está completamente bagunçada. E nós vamos orar aqui. E depois que nós fizermos essa oração, não tem problema a gente bagunçar as cadeiras. Nós podemos empurrar as cadeiras para trás, aqui do começo, não vai ser preciso empurrar todas lá atrás, mas à medida que você for vindo à frente, você vem bem perto do altar, para que as outras pessoas possam também ter espaço. E aí nós empurramos as cadeiras, porque nós vamos estar orando, e os irmãos também vão estar orando por vocês aqui, para que nós venhamos encher essa casa da presença do Espírito Santo, porque é algo que nós precisamos. Talvez você nem imagina o quanto você precisa, mas eu tenho certeza que depois que nós terminarmos de orar, você vai entender o quanto você precisa dessa presença, desse Espírito Santo na tua vida. Aleluia. Pai, nós oramos nesse momento, Pai, e pedimos, ó Deus, que a tua igreja, Pai, encontre um lugar de arrependimento, Pai. Que cada homem, que cada mulher, que cada jovem que aqui está, Pai, encontre um lugar de arrependimento, Pai. Não porque eu falei, não porque alguém falou, Pai, mas porque o teu Espírito tem convencido do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, convença essas pessoas, convença a tua igreja do pecado, da justiça e do juízo, e que haja não apenas uma tristeza, não apenas um remorso, Pai, mas que haja um abandono dessas obras, Pai, um abandono dessas feridas, dessa doença, Pai, de não conseguir colocar a sua vida em conformidade com a palavra de Deus. Pai, que toda idolatria, Pai, que toda idolatria da sua própria vida, da sua própria vontade caia por terra, Pai. Que os irmãos hoje, Pai, possam deixar os seus ídolos diante do altar. Se o ídolo é a família, se o ídolo é o trabalho, se o ídolo, Senhor, é a vaidade, Senhor, se o ídolo é o elogio, o reconhecimento, Pai, que ele possa deixar diante do teu altar hoje aqui, Senhor, em nome de Jesus, que haja arrependimento na tua igreja, em nome de Jesus.